Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução às máquinas térmicas, apresentando sua definição, algumas características e a forma de calcular a sua eficiência térmica. As máquinas térmicas podem ser entendidas como dispositivos que transformam calor em trabalho mecânico, ou seja, são dispositivos, equipamentos ou até mesmo sistemas que vão transformar energia que está em forma de calor em trabalho mecânico, normalmente trabalho de eixo. Nós podemos citar como um exemplo um sistema, um ciclo de potência a vapor, composto por caldeira, turbina, condensador e bomba. Vejam que não é um equipamento apenas, mas é um conjunto de equipamentos, um conjunto de dispositivos, e a esse conjunto nós podemos caracterizar como uma máquina térmica, porque ele recebe calor, no caso ali o vapor vai receber calor dos gases da combustão na caldeira, e energia mecânica, parte desse calor vai ser transformada em energia mecânica. Um outro dispositivo que também pode ser caracterizado como uma máquina térmica é o motor de combustão interna. Apesar que uma das características das máquinas térmicas que nós veremos daqui a pouco é operar em ciclo e o motor a combustão interna não opera em ciclo, mas quando a gente vai fazer o estudo termodinâmico do motor, a gente faz essa consideração, essa simplificação. Então, se a gente pensar ali, existe uma transferência de calor para o gás interno ali em função da combustão, e aquele calor ele vai ser transformado pela expansão dos gases da combustão, vai empurrar o pistão vai acionar um virabrequim e gerar potência mecânica. Então, em linhas gerais, esse é o conceito de uma máquina térmica. Ela absorve calor e parte desse calor é transformado em trabalho mecânico. E esse conceito pode ser explícito ou representado por meio de um esquema onde a gente pode ver os principais fluxos de energia. Então, nesse esquema, nós temos o reservatório a alta temperatura, que vai ser a fonte de energia, a fonte de calor. Aqui nós temos a máquina propriamente, e aqui nós temos um outro reservatório com a temperatura mais baixa. E entre o reservatório de alta temperatura e o reservatório de baixa temperatura, nós temos a máquina, e parte desse calor, então, vai ser transformado em trabalho. Parte vai ser rejeitado, e daqui a pouco a gente vai explicar o porquê que existe essa parcela de calor que não é transformada em trabalho. Algumas características, então, que são comuns a todas as máquinas, independentemente da sua configuração, se é um equipamento ou se é um conjunto de equipamento, mas essas características são conceituais e a gente pode perceber todas elas nessas máquinas térmicas. Primeiro, então, recebem o calor de uma fonte a alta temperatura. Vejam aqui, nós temos um reservatório de alta temperatura, existe uma transferência de calor, na máquina térmica aqui vai ter um fluido, esse fluido vai receber esse calor de alguma forma, e ele sendo submetido a outros processos, ele transforma esse calor em trabalho mecânico, que é a segunda parte aqui. Então ele converte parte desse calor recebido do reservatório de alta temperatura em trabalho mecânico. A parte que não é transformada em trabalho mecânico é rejeitado para um reservatório de baixa temperatura. E outra característica é que eles operam em ciclo. Então esse fluido de trabalho, ele vai receber calor, transformar em trabalho, rejeitar calor. Ele volta, recebe calor, transforma em trabalho, rejeita calor, e assim ele trabalha continuamente de forma cíclica. Como eu disse, quando a gente fala em motor de combustão interna, como o fluido de trabalho ele entra e sai do sistema, então ali quando a gente faz esse estudo, a gente faz uma simplificação e adota a consideração de que ele opera em ciclo, o que não é fato na realidade. Mas quando a gente for fazer um exemplo que eu vou dar aqui, que é um sistema de potência a vapor. Então nós temos, vejamos, aquele mesmo esquema, aqui a gente tem a fonte de alta temperatura, essa linha tracejada ela está delimitando o nosso sistema, porque nós vamos verificar que apesar de ter escoamento interno aqui, não vai haver fluxo de massa através desse limite, e nós temos aqui um reservatório de baixa temperatura chamado também de sumidouro.
O reservatório de alta temperatura pode ser chamado de fonte, e o sumidouro pode, o reservatório a baixa temperatura pode ser chamado de sumidouro, aquela temperatura mais baixa. E vejam então que aquela máquina térmica que no slide anterior era simplesmente um retângulozinho, aqui nós temos um conjunto de equipamentos muito complexos. Nós temos, na verdade, uma planta industrial inteira aqui que pode ser caracterizada como uma máquina térmica. Se a gente tomar como ponto de partida o vapor, que é o fluido de trabalho, a gente vai perceber que o vapor ele vai percorrer todo esse ciclo aqui, todos esses processos desse ciclo. Então ele vai receber calor de uma fonte quente, nesse caso da caldeira, são os gases, o calor proveniente da combustão, dos gases da combustão. Esse calor ele vai ser transmitido a alta temperatura para o vapor, então, na verdade, a água vai se transformar de líquido para vapor, e aí esse vapor vai ser direcionado para uma turbina que vai realizar trabalho. Aquele vapor sai da turbina, talvez uma parte já condensou, mas aí ele vai passar para o condensador, então a água muda de estado físico, de vapor para líquido. E como que ele faz isso? Rejeitando o calor para o ambiente. Então o sumidouro, nesse caso aqui, é o próprio ambiente que está a temperatura de 30, 35, 40 graus Celsius. A temperatura, a fonte quente aqui, que é a temperatura dos gases da combustão, pode estar por volta de 1.200, 1.300 graus Celsius, depende do combustível e do processo da combustão, que é o conteúdo que nós já vimos em vídeos anteriores. E aquela água condensada, então, ela é bombeada, tendo a sua pressão elevada, de volta para a caldeira. Então veja que a água, em forma de vapor ou em forma líquida, ela vai ser submetida a diversas condições, vai realizar diversos processos, mas de forma cíclica. Ela sempre volta ao mesmo estado em determinado ponto. Então, o que caracteriza perfeitamente a máquina térmica. Aqui nós temos um pequeno consumo de trabalho também na bomba, mas na verdade, se a gente pegar o conceito do slide anterior, onde nós tínhamos um fluxo de calor de entrada, é esse aqui, um fluxo de potência mecânica. Nesse caso, seria o trabalho líquido, então é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba. E aqui nós temos finalmente o fluxo de calor sendo rejeitado para um sumidouro, que normalmente, nesse caso aí, é a própria atmosfera num condensador, seja ele qual for. Se for se for condensadores a água, então o sumidouro é a própria água de refrigeração desse condensador. Mas naturalmente, em algum momento, esse calor deve ser rejeitado para a atmosfera. Falando um pouquinho da eficiência das máquinas térmicas, então, nesse caso, o que seria a eficiência? Em linhas gerais, a eficiência pode ser compreendida como a razão entre o resultado obtido e o custo para que aquele resultado fosse obtido. E esse conceito ele pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, inclusive. Mas no caso aqui que nós estamos estudando especificamente, qual que é o resultado requerido ou esperado de um sistema ou de uma máquina térmica? É o calor, é o trabalho útil. Então, se a gente pensa num sistema de geração de potência de uma termoelétrica, no limite ali da máquina térmica, o que nós queremos é o eixo, o trabalho de eixo da turbina que vai conectar com o gerador de energia elétrica. E qual que é o custo que está associado a essa geração? O custo é o combustível que foi gasto para gerar o calor, para que aquele calor aquecesse o vapor na caldeira, para que esse vapor gerasse potência mecânica na turbina. Então, se a gente pensar que essa máquina térmica, todo esse sistema, é de fato um sistema fechado, ou seja, por mais que haja escoamento de vapor, água, enfim, entre esses equipamentos, mas se a gente põe o nosso limite de análise nessa linha tracejada, a gente vai ver que não existe escoamento de massa através desses limites. Então, esse conjunto se caracteriza como um sistema. E se a gente aplica a primeira lei da termodinâmica para sistema, a gente tem basicamente isso aqui, que calor, ou fluxo de calor, é igual à variação da energia total mais o trabalho. Ora, se o sistema trabalha se o fluido trabalha em ciclo,
a variação de energia interna é zero, porque ele sempre vai voltar naquele mesmo ponto. Por mais que ele percorra diversos processos, ele sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, e como a energia é um estado termodinâmico, ele tem um valor independentemente da trajetória que foi percorrida para atingir aquele valor, então a variação de energia é zero. Logo, nós teremos que o calor líquido é igual ao trabalho líquido. E o que é o calor líquido? Que é esse Q aqui é o líquido, né? E esse W aqui é o trabalho líquido. Ora, o calor líquido é o calor da fonte quente, fonte de alta temperatura, menos o calor da fonte fria, o calor de baixa temperatura. E o trabalho líquido a gente vai deixar como trabalho líquido mesmo, mas que na realidade é a turbina menos o da bomba. Então, se a gente resgatar o conceito, né, tiver no conceito de eficiência, é a relação entre o benefício e o custo, o benefício aqui é o próprio trabalho líquido. Qual que é o custo? É o combustível, o calor gasto na entrada. Então, pela definição, nós podemos escrever que a eficiência térmica de uma máquina térmica é o trabalho líquido sobre o calor da fonte quente, ou simplesmente aplicando essa relaçãozinha aqui, 1 menos o calor frio sobre o calor de baixa rejeitado para a fonte de baixa temperatura sobre o calor proveniente da fonte de alta temperatura. Então a eficiência da máquina térmica é simplesmente isso, e claro que nós queremos desenhar, especificar uma planta, uma instalação, para que essa eficiência seja a maior possível, ou seja, a gente tem que minimizar essa relação. Como que a gente minimiza essa relação? Reduzindo a fonte fria. E como que a gente pode reduzir a fonte fria? Melhorando então o processo de transferência da conversão da energia da fonte quente para o trabalho mecânico, e é isso que a gente vai fazer nos estudos dos próximos vídeos, das próximas aulas. E para fechar essa aula introdutória, eu gostaria de lembrar então que um dos conceitos da segunda lei da termodinâmica, nós já falamos da primeira, que diz respeito ao balanço de energia, para onde que vai, para onde que vem. Um dos preceitos da segunda lei da termodinâmica é que é impossível que todo esse calor aqui seja transformado em trabalho. Nós sempre teremos um calor sendo rejeitado para um reservatório de baixa temperatura. Então, e com a segunda lei, nós veremos a partir do próximo vídeo, onde nós estudaremos a máquina de Carnot, qual que é o teto que é possível obter em termos de eficiência energética, dadas as circunstâncias dessa máquina térmica, as características em termos de estados termodinâmicos do fluido de trabalho. Mas a segunda lei, então, nos permite compreender que sempre haverá um calor sendo rejeitado. Logo, a eficiência nunca será 100%. Nós buscaremos maximizar essa eficiência, mas ela nunca será 100% e ela será limitada à eficiência que seria obtida com uma máquina de Carnot, que nós veremos no próximo vídeo. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula introdutória. Eu espero que a definição e as características de uma máquina térmica tenham ficado claras para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. No próximo vídeo, nós falaremos a respeito da máquina de Carnot. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe a próxima aula. Um abraço e até lá.